9. Lucas capítulo 9. Seus versos 23 diz assim a palavra de Deus. Pode ler para ganhar um pouco de tempo. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Senhor Deus, meu Pai, damos graças por mais uma vez estarmos na tua presença, por mais uma vez ser canal de bênção para os teus filhos, para as tuas filhas. Senhor, que a tua igreja está com o coração aberto, com a mente aberta, meu Pai, para receber o toque da tua parte. Como o irmão profetizou, hoje nós só vamos entregar o microfone para a continuação do culto, só quando eu ouvir o glória, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a expressar, meu Pai, e devolver com glória aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, usa a minha vida, é tudo que te pedimos, por enquanto, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, dando glória a Deus. Podeis assentar, falando aleluia. Hoje, irmã Fátima, eu estou com o relógio. Prometo não ser cansativo. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito rico. O texto que está diante de nós, ele me chamou a atenção por conta de algo que nós vemos hoje em dia nas redes sociais. Você vê nas redes sociais, você vê um povo agora que trabalha com isso. Eles são chamados de influenciador. Eles agora têm conteúdo, eles passam conteúdo, ou seja, alguns passam besterol, alguns passam culinária, outros passam sobre futebol, outros passam sobre ensino da palavra de Deus. Nós também usamos a rede social para passar a palavra do Senhor. E com isso, essas pessoas, elas querem o quê? Elas querem like, elas querem um joinha, ou não gostou. Você vai reparar que esses influenciadores, eles pedem para você seguir ele. E para seguir esses influenciadores, você só precisa ir na rede lá e falar, seguir. Aperta lá, você segue o Joel, você segue a irmã Natália, você segue os nossos irmãos aqui. Então quando você vai lá, você segue, não precisa de nada. E quando você aperta lá, agora as redes sociais vão falar, o Valdo quer os conteúdos que o Joel quer passar. Como o Joel fala muito sobre arrebatamento, toda vez que o Joel trazer um conteúdo no domingo novo, vai passar logo para o Valdo. Isso é a rede social, eles ganham com isso, eles estão ganhando dinheiro com isso, as pessoas estão crescendo com isso. Isso não é novo. Quando você lê o texto, você vai ver que o próprio Jesus está falando no texto, dizendo, se alguém quer me seguir, ele vai falar o como você pode seguir ele. E é isso que eu quero ministrar nesta noite, muito rápido, a palavra vai ser rápida e você vai entender. O tema que o Senhor me entregou é o que preciso fazer ou enfrentar para seguir Jesus. Para seguir o Joel precisa só dar um toque, mas para seguir Jesus você precisa entender dentro desse versículo, dentro desse capítulo, aquilo que o Senhor vai exigir de mim e de você. Você vai nesta noite entender e passar a entender o que o Senhor quer da nossa vida. Esses influenciadores querem admiradores. Para Deus, Deus não quer admiradores para o seu filho, Deus quer discípulos. Admiradores são pessoas que idolatram outros homens. Você não precisa idolatrar Deus, você precisa simplesmente ser como Ele, seguir Ele. Discípulo significa, sabe o que? A cópia autenticada do original. A minha esposa, quando nós fomos viajar, ela foi apresentar alguns documentos para o rapaz e ela pegou a certidão de casamento e ela entregou uma cheque da certidão. Ela falou, não, tem que ser uma autenticada. Ela foi no cartório, quando ela trouxe, a gente comparou com a original, a gente falou, qual que é a original? Quando é autenticada, é muito parecida, é a semelhança. Então o que o Senhor quer de mim e de você é que a gente comece a se aparecer com o Senhor. A primeira coisa que eu vejo dentro do texto, que para seguir Jesus, você precisa compreender que há um chamado do Senhor para mim e para você. O texto é bem claro, ele vai começar a dizer o
assim e dizia a todos: o Senhor não faz discriminação de pessoa. O Senhor está chamando pecador, o Senhor está chamando aquele que é prostituto, aquele que está no vício, aquele que está bêbado. O Senhor está falando: esse convite é para todos, esse convite é para todos, é para todos. Aí ele vai mudar a tônica, porque quando ele está nesse capítulo 9, eu não vou decorrer o capítulo porque não tem tempo. Nós vamos entender que nesse capítulo o Senhor está falando com algum tipo de pessoa. As pessoas, irmã Cátia, que está nesse capítulo 9, você vai identificar. Por isso que se alguém quiser seguir ele, não é só um sujeito indefinido, porque o sujeito indefinido você não consegue definir no contexto. Aqui no contexto nós conseguimos ver ele. É pessoas com o coração endurecido, são pessoas superficiais, são pessoas ocupadas e são pessoas que querem receber de coração a palavra do Senhor. Não muito diferente dos nossos dias. Hoje a palavra vem com um convite para você dizer glória a Deus e aleluia. Só que quando eu estou pregando aqui, Valdo, eu encontro 3 tipos de pessoas. Eu encontro convertido, eu encontro convencido e eu encontro aquele que veio por conta de um sinal da palavra do Senhor. Talvez depois desta palavra, Natália, você vai saber se você é convertida, se você está convencida ou se você só veio visitar aqui. A palavra do Senhor está fazendo um convite, e o convite do Senhor é: vem, quer me seguir, vem. É um convite, Joel. Quando eu olhei isso, eu comecei a falar com o Senhor e o Senhor falar comigo, e ele falou: Levi, essas 3 pessoas vão ouvir e você tem que direcionar para esses 3 tipos de pessoa. Não temos tempo, mas nós vamos tentar passar aquilo que o Senhor nos entregou. Quando eu olhei para esta palavra, o convite é a todos. Qual é a exigência do convite? Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ter os meus conteúdos, ele vai dizer desta forma: aceite o convite. Aí alguém pode perguntar: na palavra de Deus, onde está esse convite? Na palavra de Deus está lá em Romanos capítulo 10, versos 9, dizendo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, será meu seguidor. O convite está exigindo isso. O convite está pedindo para mim e para você confessar com a boca: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que o próprio Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Aí você é um seguidor de Jesus. Se você não confessar e crer no seu coração, você é só um que está aqui e está convencido que é o melhor lugar. Eu fui convencido até amizade com o Levi, eu fui convencido até amizade com o Valdo, com o pessoal. Eu gostei do irmãozinho que está tocando aqui atrás. Eu estou convencido. Não, Deus quer pessoas convertidas diante do seu altar. Hoje é dia de Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor, a palavra do Senhor. Por mais que o pregador fale errado, o Senhor está me direcionando, falando: preste atenção, se converta, se volte dos seus maus caminhos e volta para a minha mesa. Então a primeira coisa que ele está pedindo, tu tem que confessar, tu tem que atender esse convite, tu tem que atender, porque se você não atender, você está aqui só passando tempo. Eu sei, começa assim, depois você me conhece. As pessoas fecham até a cara quando eu prego, nem conversa, porque sabe que eu chamo a atenção do Senhor público. Mas Davi, olha o texto, o Senhor está falando: se quer me acompanhar, tem que se encaixar no meu padrão de qualidade, para andar com o irmão santo e a irmã, a sua esposa. Você precisa ter bastante dinheiro que eles gostam de gastar. Andar com a bispa, você precisa estar bem arrumado, senão tu passa vergonha do lado dele. Mas para andar com Jesus, você precisa ser como ele. Precisa ser como ele. Precisa ser como ele. Essa mensagem mexeu muito comigo e eu vou dar tudinho. Se terminar meia-noite, vocês vão embora, fecha a igreja e continuo pregando, ele vem pela live. Só deixa ligado aí. Mas o Senhor falou comigo muito forte, jovem, dizendo assim:
pode ser qualquer coisa, vai lá, eu vou visitar aquela página quando eu quiser, eu vou dar um like quando quiser, mas para acompanhar Jesus, tu tem que estar segunda, tem que estar quarta, tem que estar todo dia, falando: Senhor, tu és o meu mestre, tu és o adorado mestre, desejado mestre, tu tem que falar com ele todo dia. As pessoas que me seguem, as pessoas que falam comigo, não falam todo dia. Não, você nunca fala comigo, já tem um mês que ela não conversa comigo, só vi ela hoje, há uma semana atrás, nunca falou comigo, mas com Deus você tem que falar todo dia. Não deixe passar um dia sequer sem falar com ele, porque se você quer acompanhar ele, você tem que ter intimidade com ele. Intimidade é dia após dia, não é hoje, Santa Ceia, e vou vir lá na outra Santa Ceia, não nem na outra ceia, vou vir depois do Natal, porque eu vou tomar champanhe. Isso aqui é a palavra do Senhor. Alguém pode falar ali: passa a mão na cabeça. Não vou passar, não passaram na minha, irmão. E eu aprendi, por isso que eu estou firme com o Senhor. Se tu quer acompanhar o Senhor, você precisa entender esta verdade. Você precisa ter intimidade com Ele dia após dia. Aí a segunda parte do texto vai dizer: negue-se a si mesmo. Ele está dizendo: o convite a todos. E o convite tem uma tônica, e a tônica é: quer me acompanhar, então tem que ter intimidade. Mas quer mesmo? Negue-se a si mesmo. Quando o Senhor falou essa palavra comigo, eu fiquei maravilhado, bispa. Porque para seguir o Senhor eu preciso confessar com a boca, eu preciso crer, eu preciso ter intimidade. Mas para seguir ao Senhor eu preciso enfrentar o meu pior inimigo. E o meu pior inimigo na Santa Ceia não é o irmão do lado, não é a Regiane, não é o irmão aqui. O maior inimigo não é a pessoa que pisou no meu pé, pisou no meu carro, falou mal de mim. O meu maior inimigo, a Bíblia vai declarar e vai falar acerca de alguns inimigos que você precisa prestar atenção comigo. Um dos inimigos que você vai encontrar na palavra de Deus é o mundo. O mundo tem os seus tentáculos, e o mundo tem os seus tentáculos, e os seus tentáculos, ele quer tirar, sabe o que? A tua adoração e o teu serviço a Deus. É isso que o mundo quer fazer. Esse inimigo é forte. Já tirou muitos jovens da igreja, já tirou muitos anciões da igreja, já tirou pastor, presbítero, apóstolo, já tirou muita gente da igreja. Esse inimigo com os seus tentáculos, que está lá em 1 João capítulo 2 versos 16, dizendo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Esses tentáculos aqui, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, ele arrebata muita gente de dentro da igreja. Esse inimigo é forte. Alguém pode falar: esse inimigo já derrotou muita gente. Já lá no Jardim do Éden, estava lá aquela criação, semelhança, estava ali. Eles só tinham que desfrutar a presença de Deus, eles só tinham que falar com Deus. Mas o inimigo se enfrentou lá com esse mundo aqui e falou: não quero o que é de Deus. Olhe para aquela árvore ali, pega dela e observa os tentáculos. Gênesis capítulo 3 verso 6 vai dizer: e vendo a mulher que aquela árvore era boa, vendo ela para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. O mundo derrotou lá no Jardim do Éden o primeiro casal. O mundo derrotou, e ele vem vindo desde Gênesis, vai derrotando um, vai derrotando o outro, vem nas nossas igrejas, vai derrotando. Esse inimigo é forte, mas quando esse inimigo, irmã Natália, se deparou com o meu Jesus, com o teu Jesus, quando esse inimigo se deparou com o nosso Jesus, aquele que colocou essas delícias aqui na mesa, quando ele
prostrar e se prostrar diante do mundo. Vou te dar tudo isso, mas o meu Jesus te ensina a vencer o mundo. Quando ele olha para isso, ele fala, capítulo 4, versos 10, dizendo, Jesus diz: vai-te, Satanás, vai-te mundo para lá, porque está escrito: ao Senhor teu Deus pertence a adoração, e só a Ele eu vou servir. O meu Deus, quando esteve diante desse inimigo, ele falou: tu é um derrotado, porque a minha adoração, o meu serviço pertence ao Pai. Eu não sei se esse inimigo tem te afrontado, eu não sei se esse inimigo está falando: vem, sai da igreja, sai da igreja. O meu Jesus nesta noite vem falando para mim, para ti, dizendo: eu venci o mundo, eu venci o que me acompanhar, vence o mundo, quer me acompanhar, vence o mundo, quer me acompanhar, vence o mundo. É um inimigo forte, Davi. Quando ele esteve diante de Ló, irmã Cátia, eu comparo Ló como os adoradores daqui de cima. Eles têm toda a reverência para cantar. Ele tem tudo aqui, os tocadores, tudo. É como Ló tinha isso de com Abraão. Ele virou um empresário do lado de Abraão. Ele estava pegando carona naquele carro. Mas quando o inimigo fez uma bagunça e mostrou o mundo para ele, está escrito lá na palavra de Deus, Gênesis 13. Ele olha para a campina de Sodoma, sabe o que ele vê? Ele vê como o jardim de Deus. Talvez o mundo está brilhando aos teus olhos, talvez os desejos, os prazeres do mundo estão brilhando aos teus olhos, mas hoje eu venho diante da ceia falando: essas delícias aqui, para você vencer o mundo, para você vencer esse inimigo que vem derrotando muita gente, vai diante do meu Deus, diante de Jesus, ele teve que bater em retirada. Para trás, prazeres, para trás, adoração pertence a Ele. Você que louva, você que glorifica, você que dá aleluia, a tua adoração pertence a Ele e a mais ninguém. Eu louvo a Deus por esta palavra. Que o Senhor chegou diante do mundo e falou: tu é um derrotado, sai daqui, porque eu vou adorar Ele, eu vou adorar Ele. Mas Levi, é Santa Ceia. Já reparou que toda Santa Ceia, cada um dos presbíteros fala assim, pega o teu troféu e fala: venci. Talvez você nunca entendeu porque ele fala: venci mais um mês. Sabe por que ele está dizendo isso? É porque pessoas que chegaram na mesa e falaram: venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. E você pode falar: qual o segredo? O segredo, Jesus ensina: adora somente ao Senhor. Adoração de seguir somente ao Senhor. Mas, irmão Levi, esse inimigo é forte. É esse inimigo que a palavra está dizendo? Não. Existe um inimigo mais forte que o mundo. E a Bíblia vai declarar esse inimigo. A Bíblia vai falar sobre esse inimigo. E o nome dele, talvez você tenha medo até de falar aqui em cima, mas eu falo porque eu tenho autoridade da parte de Deus. É o diabo. É Satanás. É o tentador. Os tentáculos dele. É tão delicado que você não percebe. Quando ele coloca as garras na tua mente, você já saiu da igreja e nem sabe que saiu. Esse tentador, esse inimigo, ele vai se deparar. Ele vai se deparar e ele pega na vida da pessoa. Tudo que ele toca morre. Tudo que ele casais perde a comunhão um com o outro, porque ele coloca o inimigo no meio. Aí quando o inimigo toca, apodrece o amor. Se ele está de montada, está indo para a igreja, está isso, deixou o inimigo entrar. Acabou a relação. Numa amizade, tem pessoas que quebram amizade de anos com um com o outro. Por que ele está falando isso? Porque é Santa Ceia, irmão. Tem gente que perde a intimidade com Deus por causa desse inimigo. Só que ele não percebe que foi o inimigo. Esse inimigo é forte, é forte. Marcos capítulo 9, verso 22, um pai vai se deparar com esse inimigo desde a infância. O inimigo entra na vida do filho dele, joga ele no fogo, joga ele na água, tentando matar ele. De todas as maneiras, ele não consegue. Esse inimigo, quando se deparou na vida de Jó,
Tudo que ele tocou apodreceu, presta atenção. A vida financeira dele acabou. A terra ficou seca. As amizades que ele tinha, a sociedade, o testemunho dele caiu na lama. Mas quando esse inimigo vai chegar diante da presença do Senhor falando, eu vou tirar a vida dele. Quando chegou lá, o Senhor colocou um limite nesse inimigo. Olha, pele tu toca, osso tu toca, mas até aqui. Porque a vida desse adorador me pertence. Tu pode tocar na finança, tu pode tocar na família, você pode ter causado um acidente, porque não recolheu o filho dele. Mas na vida dele você não toca. Tocou na mente da mulher. A mulher fala, amaldiçoa logo, o teu Deus se morre. Mas esse adorador tu não toca. Aí o inimigo falou, tem certeza que eu posso fazer tudo? Fez, quando fez tudo isso, ele some. Some por quê? Porque não deu certo. Porque um adorador, ele pertence ao Senhor e vence o inimigo. Quando esse inimigo estava diante da presença do Senhor, você vai ver ainda em Marcos dizendo assim, que quando na tentação o Senhor estava lá e venceu com a palavra. Aí lá no verso final vai dizer assim, e o diabo se ausentou dele por um período, porque não conseguiu destruir o meu Jesus. Então Jesus, ele destruiu dele, já não era até Jesus, mas quando chegou em Jesus, ele se deparou com Jesus. O Senhor falou, aqui não, eu venço pela palavra. Aqui não, eu venço adorando ao Senhor. Aqui não, a minha integridade pertence a Ele, e só a Ele eu vou adorar. O diabo parou em Jesus. Só que você segue aquele palhaço lá da internet, que não tem conteúdo nenhum para te apresentar. Mas esse Jesus, se você seguir o conteúdo dele, fala você venceu o mundo, fala você venceu o diabo. Levi, o mundo é um inimigo forte, você falou que não é o maior inimigo. Bispa, o diabo é forte, você falou que não é o maior. Eu estou falando e afirmando, não é o maior inimigo. Qual é o maior inimigo, Levi? O maior inimigo não é quem está do teu lado, não é o teu marido que fica brigando, ou tem um casamento abusivo. O maior inimigo, sabe quem é? É o teu eu. Esse é maior que o mundo, esse é maior do que o diabo. O teu eu, esses tentáculos que ele tem, vai vendo, tu está diante da ceia, vai vendo se os tentáculos desse inimigo já te pegou, vai vendo, segundo em Gálatas 5,19, vai dizer assim, o fruto da carne é manifestado, parece que é demoníaco, né? É manifestado no que, Levi? Prostituição, esse que está sendo derrotado aí, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Esses inimigos estão roncando aqui dentro da Santa Ceia. Inimizade, emulações, ira contra o irmão, ira contra si mesmo, ira contra Deus, peleja contra Deus, dissensões, heresia, inveja. Vê que eu estou colocando tônica em alguns frutos que você fala, é fruto branco, é branco, não faz mal. Mas se você tiver inveja do irmão, se você estiver com ira do irmão, você se aceitar à mesa dessa forma, você está em pecado. Você precisa, sabe o que? Ir para 1 Coríntios 11, 23, olhar para ele e falar, examine-se o homem a si mesmo. Se vê que tem ira, se vê que tem inveja, se vê que tem contenda contra o irmão, você tem que chegar e falar, Senhor, me perdoa. E depois participa da ceia. Examine-se o homem a si mesmo. E depois participa, não deixe de participar. Mas primeiro, analisa aí. Olha para o lado, olha para o outro, olha para o corpo e vê se você tem contenda. Existem casais que estão separados de corpos e não fala com a bispa, não fala para a gente. Estão brigando dentro de casa. Veio para a ceia e antes de chegar aqui estavam brigando pela roupa, estavam brigando com a mistura que a mulher, ficaram com raivinha a noite toda e veio parar na Santa Ceia. Ela veio precisar pedir perdão. Precisei até o teu culto e falar, me perdoa. Eu sigo Jesus. E esse Jesus, o maior conteúdo que ele passou, perdoa o próximo. Para
seguir Jesus, você tem que perdoar. Eu falei aqui as armas que o maior inimigo tem, e ele está destruindo você. Ele destrói igreja, ele destrói púlpito, ele destrói tudo isso. Esse inimigo é o maior que tem. Aí o Senhor vai dizer: negue-se a si mesmo. Aí o Senhor vai falar: Levi, mas como que eu vou vencer esse mundo? Como eu vou declarar esse mundo? Quando Jesus estava no Getsemane, o maior inimigo, foi até Jesus. Ele olha, não havia o diabo para orar com ele, não havia o irmão Canaã para orar e interceder junto com ele. Ele fala: vou orar sozinho. Quando ele está orando, ele está derramando gota de sangue. Aí o céu vem diante dele e ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É o irmão dele gritando, mas como ele é adorador, ele fala: tu é o inimigo, eu vou te derrotar, para que o Levi derrote lá na frente. Eu vou te derrotar, para que sabe o que eu vou falar? Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Pai. Jesus em seu mundo, Jesus em seu diabo, ele venceu eu, para que eu e você seja seguidor dele. Pior, quando você olha para esse outro lado, você precisa olhar para o lado, examinar quem está te derrotando. Você coloca a culpa no governo da esquerda, mas é o mundo que está te derrotando. Você coloca a culpa no líder, no diaconato, na intercessão, na bispa, mas é o diabo que está te derrotando. Você coloca a culpa em tudo, mas você não vê o seu eu te derrotando. Chega diante do espelho e fala: até hoje você fez eu perder a amizade, você fez eu brigar, mas como Jesus falou, eu vou falar. E como Paulo ainda vai dar uma dica, Grazi, Paulo vai dar uma dica, e eu amo essa dica, em Gálatas 2:20, dizendo: não vivo mais eu. Ele está olhando para o espelho dizendo: não vive mais você, vive Jesus Cristo, vive em mim. O seguidor, ele mata o seu eu. Ele não é como João Batista, como o hino que vocês cantam aqui, que diminua eu, para que tu cresça. Isso é lei. A graça é essa palavra. Lei, você diz: vou diminuir, tá me vendo? Estou aparecendo ali. Mas na graça, você tem que morrer para que Cristo apareça. Enquanto você não morrer, você vai continuar com os tentados te perturbando, prostituição te perturbando, inimizade te perturbando, ira te perturbando, inveja, peleja, divisão, facção dentro da igreja, porque você ainda não se converteu. E quem não se converte é aquela que igreja é única. Não respeita culto, não respeita pastor, não respeita marido, não respeita Deus, nem na Santa Ceia. Ele dá atenção para quem está lá, as delícias daqui, bispo. Quando Pelé morreu, a maioria dos santistas, até corintiano e outros, foram lá reverenciar aquele cadáver lá. Ele não pode falar nome, estou falando de alguém que passou, não estou mexendo, estou falando do torcedor. O torcedor foi lá e prestou homenagem, quiseram tocar, fazendo homenagem para alguém morto, mas nós não estamos fazendo homenagem para o morto. Aquele que a gente seguiu na terra, sabe o que acontece? Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Você não precisa tocar no espírito dele lá em Jerusalém, você precisa pegar o que falar: eu venci também, Jesus, eu venci, tu venceu, eu vou vencer, tu venceu, eu vou vencer, tu venceu. Eu falei para a gramática Padriana que conseguiria fazer em meia hora, mas me dá 5 minutos que eu termino. Já passou meia hora. A última parte diz: tome diariamente a cruz. Cada um tome diariamente a cruz. E depois de mim, aí tu é um seguidor de Jesus. Você atendeu o convite, você enfrentou o maior inimigo, e agora
você precisa diariamente tomar a cruz. Mas olha para o erro doutrinário. E o perigo do erro doutrinário, João sabe. Com o tempo, ele vira uma heresia. E de heresia ele vira seita. Existem pessoas que olham para o filho, porque o filho é doente, porque o filho está no vício e fala: essa é a minha cruz que eu vou carregar. Ele vê um casamento falido e ele fala: essa é a minha cruz que eu vou. Não é isso que o texto está falando. Quando o Senhor está falando diariamente, para ser meu seguidor, tome a sua cruz. Que cruz que ele está falando? Ele está falando o caminho que Jesus tomou. O caminho que o Senhor tomou, você vai entender. A última Santa Ceia, ele se assentou. E Paulo vai declarar em 1 Coríntios 11. Ele vai declarar algo, vai dizer assim: e na noite que ele ia ser traído. Olha o caminho da cruz, olha o caminho que o Senhor está pedindo para você fazer. Na noite que ele foi traído, na noite que ele seria traído, quem estava de frente do ladinho dele? Judas. Quem estava do outro lado? Pedro, que ia negar. Ele sabia que eles iam negar. Sabe o que ele fez, Natália? Vou parar. Ele vai me trair. Ele vai me dar medo, vai me trair. Vai me trair. Sabe o que ele fez, João? Tomou um pão e partiu. Ou seja, ele prosseguiu. O caminho da cruz, você vai ter que entender que você vai sentar na ceia diante daquele que te odeia, sem você ter feito nada. Tem pessoas que não gostam de mim só porque eu falo errado. Tem pessoas que não gostam de mim só porque eu passo no horário. Tem pessoas que não gostam de mim só porque a minha voz rouca. Mas o Senhor disse abertamente nessa igreja, dizendo: eu te escolhi, filho. Não importa, continua pregando. Não é tempo que tu achar que alguém vai gostar de tu, não. Eu te escolhi, eu não me engano na minha escolha. Então sente na mesa. E se tiver alguém que te olha todo, prossiga. Pega o pão, pega o vinho e fala: eu vou vencer. Eu vou vencer, sabe como? Perdoando ele. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. O Senhor sentou na mesa e falou: olha, come e beba, porque o sangue te purifica de todo pecado, Judas. Come e beba. Ô Pedro, o sangue te purifica, que tu vai me negar lá na frente. Aí ele olha aí para cima e fala: eu vou agora no Getsemane. O caminho da cruz, diariamente, é o Getsemane. É o Getsemane. Eu estou tentando lembrar o nome da irmã que o Senhor está colocando na mente, mas não estou conseguindo. O Getsemane, irmãos, presta atenção o que é. O caminho da cruz é como se fosse o Getsemane. Pensa comigo. Ele na cruz, passando um caminho. De um lado, acusadores. De outro lado, outros que receberam milagre. Do lado, Adriana. Aquela pessoa que foi curada, o filho foi curado, ele estava lá. E Jesus com a cruz pesando. E passando, pesando. E ele olha para o lado: eu te curei, o leproso. Dá uma força aquele. Até o Getsemane você tem que andar. Até o Getsemane você vai sozinho. O Senhor falando, olhou para o lado dos discípulos que viram milagre. A igreja de Jesus viram milagre. Não pode orar uma hora com ele. Ele acordou uma vez e falou: você não pode orar comigo? É o teu Deus, o meu Deus falando. E ele está falando assim: não pude orar uma hora comigo. E diz que é meu seguidor, diz que é discípulo. Levantai-vos, porque a hora vem que eu vou ser entregue. Eu vou passar pelo corredor da morte. E no corredor da morte estavam essas pessoas. A mulher do fruto de sangue estava lá. Aqueles que foram alimentados com pães e peixinhos estavam lá. O leproso estava lá. E o meu Jesus passando com a cruz, olha para o lado. Talvez um deles cuspiram na cara, talvez foi um deles que receberam um milagre. Tome sua cruz. O que o Senhor está falando, tome a sua cruz, você vai passar. E as pessoas que você mais ajudou vai virar a cara para você quando você estiver numa situação difícil. E o Senhor está falando: faça como eu. Continua. Mas se a cruz cair, é interessante que no Calvário, Joel, o Joel entende, ele era preso de braços abertos. E assim, né, Joel? Assim, pode corrigir. É assim.
Só que se ele abaixasse, assim, ele morreria asfixiado, porque não respirava. Então ele tinha que manter o equilíbrio. Puxava-se assim e mantinha-se o equilíbrio para respirar. O Senhor está falando, sabe o que é para mim e para você? Todo dia, carregar a cruz, mantém o equilíbrio. Está alguém cuspindo, mantém o equilíbrio. Está alguém atacando pedra, mantém o equilíbrio. Mantém o equilíbrio e respira. Respira. Quando eu olho para o Calvário, não tem nada. Quando eu olho para o Calvário, ele está assim. E quando ele olha toda aquela multidão que ele curou, que ele alimentou, que ele falou sobre o reino. E mancado. Sabe o que eu falo? Ele fala assim. Aí alguém grita: se tu é o Cristo, desça daí. Sobe de ti a mim mesmo. Um gritando do lado, outro gritando. Aí ele olha, sabe o que ele faz? Tá me ensinando que o caminho da cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Alguém te ofendeu, alguém não te ajudou no caminho da cruz e você falou: é ele, mas foi teu eu que doeu, foi você que se machucou. A pessoa nem lembra mais, mas dentro de você uma amargura. Você fala: ninguém me ajudou quando eu estava caído na cruz. Mas no caminho ali sempre Deus levanta um para te ajudar. Sempre Deus vai levantar um para te ajudar. Sabe quem é ele? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo falando: levanta a cabeça, Natália, você consegue chegar até o fim. Perdoa, perdoa, perdoa. O caminho da cruz é ser como Jesus, é abrir os braços para os inimigos e falar: eu estou de braços abertos para te abraçar. Eu estou de braços abertos te esperando, porque ele sabia, Natália, que eu ia negar. Ele sabia que tu ia virar as costas, que tu ia cuspir o gelado. Ele sabia que você ia cair. E ele falou: eu vou ficar aqui, eu vou me equilibrar para não matar eles, porque quando derramar o sangue, o Pai não vai matar, não vai fulminar eles. Pelo contrário, que quando tu erra, o Pai olha. E quando o Pai olha, ele olha aquele suspiro do Senhor falando: eu estou derramando sangue por ela, eu estou perdoando, ela é minha seguidora, eu vou defender a minha seguidora, eu vou defender o meu seguidor. Jesus, ele faz o convite, Jesus faz você vencer o seu maior inimigo. E ele diz: carrega a tua cruz. E no final, Davi, depois de tudo isso, siga-me. Agora analisa você diante da mesa. Eu estou te convidando a sentar na mesa e perceba se você é um convertido, um convencido do ambiente, ou se você só está aqui visitando. A palavra do Senhor termina falando essa: para ser um seguidor de Jesus, você tem que carregar a cruz, olhar para o lado e falar: perdoa, perdoa, perdoa. Terminando a palavra com Gálatas 2:20, dizendo: você não pode mais viver. Se assentar na mesa, ser seguidor, ele tem que ter no coração essa frase: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha esposa pode brigar, eu lavar a louça lá com mau carinho, eu não sei lavar, eu sou mulher, não tenho essa capacidade. Aí ela vai: caramba, deixou tudo sujo. Eu falo: Levi, tu não vive, mas Cristo vive em você. Ela fala: filha, me ensina equilíbrio, me ensina, aprenda a lidar com os desafios, aprenda a lidar com a supressão, aprenda a lidar com o teu maior inimigo, que você vai chegar até aquele grande dia. Isso é só um ensaio. A porta do Cordeiro espera para os seguidores. É só seguidores que vão. Se você é seguidor de Cristo, se você entendeu esta palavra, levanta a mão e dá uma salva de palmas ao Senhor e dizendo: não vivemos mais nós, mas Cristo vive em mim. Eu te perdoo, cara, eu te perdoo, cara, eu te perdoo, eu te perdoo.
você mesmo, o seu maior inimigo. Quando você se auto-perdoa, você olha para a situação que você fala: eu não quero mais amizade, eu não quero mais comunhão. Você fala: eu vou voltar para a comunhão. O dia que você se perdoar, você quebrou o seu eu. E quando quebra o eu, aí você fala: tem espaço para amizade novamente, tem espaço para amar novamente. Mas enquanto não vencer o eu, continuará dizendo: eu vivo e Cristo não vive. Eu vivo e Cristo não vive. Mas quando morre, você fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmã Fátima, 38 minutos. A bispa pediu para me orar. Eu não era porque eu consegui orar. Você ouviu a palavra de Deus? E você está morrendo. E eu te ensinei a ter equilíbrio. Eu não sei o que te machucou, se foi o mundo. Eu não sei se foi o diabo. Eu não sei se foi você mesmo. Mas eu quero orar por você que está se afastando. Que você chegou na mesa e você falou: eu não sei qual é a minha situação, mas eu vou lá, Deus vai falar comigo. E Deus falou contigo. Eu te convido a colocar a mão no coração e uma mão na mente. Eu não vou chamar aqui na frente, porque talvez você vai ficar com vergonha, porque até eu mesmo preciso de salvação. Fecha os teus olhos, igreja. Você está diante da mesa do Senhor. E no Pai Nosso está dizendo: se você não perdoa o próximo, eu não posso te perdoar. Perdoai as nossas dívidas, segundo nós perdoamos aos nossos devedores. Cuidado. É o momento de você refletir, é o momento de você se autoexaminar. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante desta palavra e diante, meu Pai, clima da atmosfera que o Senhor jogou na sua santa ceia, e diante das delícias dessa mesa, eu quero que teu sangue passe sobre a mente, sobre o coração de alguns filhos aqui, meu Pai, que entraram, está sendo derrotado pelo mundo.